Fala, gente, tudo bem com vocês? A mensagem do Renato, ela tem endereço. Se você não tá careca de saber, ontem o Renato, ele fez uma das melhores coletivas dele, das últimas coletivas. Porque foi um Renato de coração aberto, não estava mal-humorado. Olha o significado de uma vitória, né? Mesmo que essa vitória seja contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense. Porém, o Renato viu que é preciso agir diante de tudo que aconteceu nos últimos dias e os movimentos dos últimos meses. Os bastidores do Grêmio estão a mil. Eu já trouxe um vídeo aqui explicando que o presidente Alberto Guerra tem recebido no seu gabinete, não só por celular, mas encontros pessoais, tentativas de convencê-lo a mudar o técnico. Porque há dentro do Grêmio um pensamento muito forte que o ciclo acabou do Renato. E a mensagem é exatamente para essas pessoas, conselheiros, ex-conselheiros, ex-dirigentes, empresários que têm acesso ao presidente Alberto Guerra e que tentam convencê-lo de mudar. Primeiro, tentam mostrar que tem algum poder, mas também tem uma atitude nobre de talvez trazer um outro olhar para o presidente Alberto Guerra. E a mensagem é exatamente essa. É para essas pessoas que o Renato explique, obviamente para a torcida. Ontem o Renato, eu não vou dizer que ele partiu para o ataque, porque ele não atacou, mas ele colocou as cartas na mesa. O Renato explicou como vai funcionar e deu uma perspectiva que a gente pode entender como vai continuar em 2025, mas também, caso saia, seja com muito respeito para que ele volte no futuro. O que o Renato disse, deu nomes, como vai funcionar, e para mim o mais impactante é, convocou o torcedor para estar junto com ele. E será que o torcedor vai estar junto com ele? Agora a gente vai explicar tudo isso. Vambora! Sempre lembrando que estamos com a Betano, a grande parceira do Careca, para novos cadastros. Vai colocar teu nome, CPF, CEP, vai pedir código Careca de Saber. Pronto, você pode ganhar um bônus de até R$1.000. Você tem que fazer um primeiro depósito, né, de R$50, faz ali no Pix rapidinho, e aí na hora que fizer tudo isso, você vai ganhar um bônus de até R$1.000 para você fazer tua fezinha na Betano, que é super legal. Ontem o Careca, ó, tá aqui, tá? Botei 3-1 pro Grêmio, cravei o resultado, botei 10 pila. Pra brincar, eu ganhei R$135, hein? Já pagou a janta, a pizza, o X. É isso, é pra brincar, cara. Vamos nessa. Bom, o Renato disse o seguinte, foi um Renato calmo, tranquilo pra coletiva, não brigou com ninguém. O Renato falou que está fechado com a direção. Está fechado com a direção. E que desse núcleo não vaza nada. Qual é esse núcleo? Alberto Guerra, Antônio Brum, o Luiz Wagner Vivian, 3, e ele, 4, Renato. Ele disse que são essas 4 pessoas, incluindo ele, que vão decidir o que vai acontecer em 2025, se ele sai ou fica. Fora disso, o Renato disse, é tudo especulação e fake, não é verdade. Nos últimos dias, surgiu o nome do Pedro Caixinha, do Tite, do Filipão, de um técnico português, até do Diego Aguirre. Diego Aguirre, né, cara? Muita coisa está sendo vazada e até como sendo negociada pelo Grêmio. E o Renato foi claro ao dizer que isso não está acontecendo e que essa decisão, ela só pode partir de Guerra, Brum, Vivian e o próprio Renato. E que se a informação vier de fora, não será verdade. E também o Renato disse que eles não vão vazar nada, que eles estão fechados e que não vão vazar nada para ninguém. Quando o Renato disse que está fechado com esse núcleo, primeiro, eles estão unidos numa coisa. E eles têm sim uma união e um entrosamento para continuar em 2025. Isso ficou claro. E o Renato falou ainda, em nenhum momento eu disse que eu não quero ficar no Grêmio. Então, quando o Renato fala isso, ele dá uma perspectiva de continuidade. Primeiro, porque os caras estão unidos no mesmo time, não há conflito entre eles em quem manda. E também o Renato ainda não decidiu e não informou para ninguém que não vai ficar. Pelo contrário, o Renato vendeu a perspectiva de continuidade em 2025. E aí tem um ponto muito importante que só o Renato poderia fazer. Ele convocou a torcida. O Renato na coletiva diz o seguinte para a imprensa, façam aí, perguntem para o torcedor do Grêmio, não para isentos ou colorados, se eles querem que eu continue.
o Renato está usando o torcedor, e mais do que isso, o Renato usando no bom sentido de querer ouvir o torcedor, e o Renato disse que a decisão dele vai passar pela torcida do Grêmio. O Renato disse que a decisão dele continuar vai ser Guerra, Brum e o Luiz Wagner Vivian e o torcedor do Grêmio. Que ele vai pedir a opinião do torcedor. Ele vai ouvir o torcedor do Grêmio. E por que ele fala isso? Porque se diz muito dentro do Grêmio que o Grêmio está alienado, que o Grêmio está à parte do que está acontecendo. Quem acompanha as redes sociais sabe o quanto o Renato leva de crítica. E muitas críticas são merecidas, porque o Renato vive um mau momento como técnico, é verdade. Por mais que tenha enchente, por mais que seja um time que foi montado com algumas peças recentemente, o Grêmio jogou muito futebol, muito pouco futebol. A vitória contra o Atlético Goianiense, então, é uma vitória que tu vence, mas não convence contra o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o Renato, ele diz que vai ouvir o torcedor. Por quê? Para dar uma resposta àqueles que acham que o Renato está no mundo à parte. Agora, isso é um perigo para o próprio Renato, a partir do momento que o torcedor vai se manifestar, e o que a gente tem é uma amostragem muito crítica a ele. É claro que o futebol é momento e o torcedor também. Se o Renato engatar uma série de vitórias, vencer o Fluminense, sabe, vencer lá o Palmeiras, mostrar que tem um time para 2025, porque agora o que o Renato tem que fazer, se ele quer continuar, é mostrar que o Grêmio tem potencial para 2025. Jogador ele tem. O Grêmio tem algumas peças ruins, é verdade, mas dá para jogar mais. Dá para mostrar, vender alguma ideia para 2025. Se o Grêmio terminar o Campeonato Brasileiro capenga, caindo pela tabela, mesmo que não seja rebaixado, mas, sabe, perdendo em casa pro Juventude, que é o próximo jogo em casa, né? Tem Fluminense e Palmeiras fora primeiro, depois Juventude. Sabe, se o Grêmio entregar pouquíssimo futebol, dificilmente o Renato vai convencer o torcedor que ele quer ouvir, ele vai ter a resposta do sim. Né? Então o Renato, ao dizer isso, ele vai ter que entregar algo pro torcedor. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a mensagem do Renato tem um endereço claro, claríssimo, para aqueles que procuram o presidente Alberto Guerra para tentar convencê-lo a mudar de ideia. Eu saí da coletiva com uma perspectiva de continuidade para 2025. Eu venho falando muito sobre isso. Porque o Renato diz que estão fechados. E o Renato, tem mais um detalhe aí, tá? Porque tudo é leitura. O Renato rasgou elogios ao presidente Alberto Guerra, que é um grande presidente e tal. Então, tudo isso indica que não há uma separação. Mas eu repito, quando o Renato coloca o torcedor é um termômetro muito grande. E ontem o torcedor vaiou o Renato na escalação. Não foi o estádio inteiro, mas vaiou. O próprio Renato pode mudar isso, com vitórias. Por mais que ele seja ídolo, fez o gol do Mundial, a história, no futebol, ela tem um peso não muito grande, infelizmente. Né? O que conta muito é o momento. Não adianta o Renato ser campeão do mundo, campeão da Libertadores, se ele não vai vencer os jogos. Então a mensagem é direta. Mas o Renato, ao colocar o torcedor na mesa, ele se arrisca. Mas se ele quer ficar, ele tem que fazer algo. E quando o Renato faz isso, para mim é um indicativo de que ele quer ficar. Gente, obrigado. Dá like, se inscreva no canal. Tem mais bastidores para contar para vocês do Kahneman, do Soteldo. Tem muita coisa, fique ligado aqui no canal também. Valeu, dá like!